Olá, turma. Hoje nós iremos aprofundar um pouco mais no assunto, né, expressões algébricas, falando um pouquinho sobre multiplicação de termos algébricos. Esse assunto está no livro de vocês, na página 86. Você pode acompanhar aí comigo, tá bom? Bom, a multiplicação de termos algébricos é a multiplicação comum, tá? Não tem nada assim de especial em relação à multiplicação da parte numérica. Mas o que a gente tem que estar atento é a questão do trabalho da multiplicação com as incógnitas. Vamos trabalhar por parte. Então, ó, para multiplicar os termos algébricos, primeiro a gente vai fazer, como eu disse, ó, efetuar a multiplicação numérica. Normal. 2 vezes 2, 2 vezes 4, 7 vezes 5, enfim. O número que estiver, você vai multiplicar normalmente, como você sempre fez, a vida toda. Ok? Vai aplicar a propriedade de multiplicação de potências. Lá quando a gente estudou lá potências, nós trabalhamos a multiplicação de potências e vimos lá algumas propriedades que a gente vai estar revendo aqui à medida que a gente vai trabalhando. Ok? Caso você tenha esquecido, corre lá, dá uma olhadinha, vê um vídeo na internet para poder refrescar a memória. Mas, mais uma vez, repetindo, nós vamos trabalhar aqui vários exemplos. Isso vai nos facilitar o entendimento, bom? Então, ó, aplicar a propriedade de multiplicação de potências da mesma base quando os termos forem semelhantes, tá? Escrever a parte literal normalmente quando os termos não forem semelhantes, ou seja, você tem A e B, você não pode multiplicar A vezes B. Então, eles vão continuar sendo eles mesmos, não vai alterar. No livro de vocês tem o seguinte exemplo. 5xy vezes, né? Lembrando que isso aqui é uma multiplicação. Menos 2x mais 3y ao quadrado, menos 4z mais 2. Só que ele já dá logo a resposta, então eu quero explicar ele aqui bem detalhadamente para vocês, para que vocês entendam de onde ele chegou ao resultado final. Como foi que ele chegou? Olha só, esse 5xy está multiplicando todos esses termos que estão aqui dentro. Em outra situação, o que, é que a gente faria, né? Resolver o que está dentro do parêntese. Mas perceba, nenhum item aqui é em comum para que eu possa reduzir. Então, eu realmente não tenho como fazer nada aqui. Então, eu tenho que partir direto para a multiplicação, tá? Então, quando eu tenho aqui um número e multiplicado por uma adição ou subtração entre parênteses, eu tenho que aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. O que é isso? Significa dizer que este número está multiplicando cada um desses termos que estão aqui dentro, ó. Então, de forma bem calma, eu vou detalhar um por um, tá? Então, primeiro, eu tenho 5, que está multiplicando aqui o menos o 5xy vezes menos 2x, tá? Eu vou pôr assim, tudo entre parênteses. Depois nós vamos trabalhar um a um, tá bom? Então, ó, agora eu tenho o 5xy multiplicando o aqui, o mais 3y, ó, mais, vou botar aqui entre parênteses, 5xy vezes 3y ao quadrado. Agora eu tenho 5xy vezes menos 4z, ó. Mais 5xy vezes menos 4z. Tá aqui entre parênteses. Mais, no final, 5xy vezes... Opa, tá aqui, calma. Vai passar direto já. Aqui. 5xy
vezes 2. Dá pra ver aí direitinho? Ok? Vamos lá. Então, agora a gente vai resolver cada uma dessas multiplicações, ó. 5xy vezes menos 2x. Primeira coisa que nós iremos fazer aqui é fazer a multiplicação numérica, tá? Então, 5 vezes menos 2 vai dar menos 10, ok? X vezes x, quando eu multiplico um número x, por exemplo, vezes outro número x, eu repito ele, porém aumento o grau dele. Lembre-se que aqui é como se tivesse um 1 aqui em cima, né? Então, quando você tem multiplicação de mesma base, de potência, você conserva a base e soma os expoentes. Não foi assim que a gente aprendeu? Ó, aplicar a propriedade de multiplicação de potências. Então, ó, mesma base, x e x. Lembrando que aqui existe um 1 que está sendo elevado. Então, conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. Então, ó, x2. E o y, como não tem outro, eu simplesmente repito ele. Tá bom? Vamos ao próximo. Aqui agora, ó, vamos lá. 5 vezes 3. Mais uma vez, 5 vezes 3 são 15. Ok? X, dessa vez só tem ele, tá? Não tem outro. Então, eu vou repetir ele aqui. Agora, o y, eu tenho um y aqui e outro aqui. Mesma base, tá? Lembrando que aqui tem um 1 e aqui agora tem 2. Então, o que é que ele diz? Conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 2, que é igual a 3. Ok? Vamos lá. Agora, eu tenho aqui o 5 vezes menos 4. É isso? 5 vezes menos 4, você vai ter aí menos 20. X, Y e Z. Como não tem nenhuma outra base em comum, então eu vou repetir todas essas letras, ó. X, Y, Z. A professora, muita letra, mas tem que colocar, tá bom? Sem problema nenhum ser muita letra. Ok? E o último aqui, eu tenho 5xy vezes 2. Ó. Vou multiplicar o 5 vezes 2, que vai dar 10. E vou repetir o x e o y. Ok? Até aí tudo bem? Então, agora nós temos, ó, o resultado, 10x² mais 15xy menos 20xyz mais 10xy. Professora, posso somar? Bom, aqui não tem nenhum em comum. Se não tem nenhum em comum, nós paramos essa adição aqui, tá? Diferente aqui da multiplicação, né? A multiplicação eu usei todos os termos para multiplicar, mas na soma ou na subtração, se os termos não forem idênticos, né, com o mesmo grau, as mesmas letras, eu não posso juntá-los ou subtraí-los. Então, eu tenho que parar aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa explicação. Não se preocupe, vamos fazer várias atividades para que possamos treinar isso que foi dito aqui hoje. Tá, gente? Essa foi nossa aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo a todos.